Pai, nós queremos te agradecer por toda a bondade e misericórdia que o Senhor tem dado e que o Senhor tem nos feito viver, por tudo aquilo que o Senhor tem nos direcionado e por toda a graça manifesta a nós. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, meu Deus, essa manhã, que o Senhor possa ativá-los e blindá-los contra todos os ataques de Satanás. Eu quero declarar, Senhor, que sobre cada casa que aqui está hoje representada, seja também blindado contra as artimanhas e as influências de Satanás, todas as ondas, todas as frequências, todos os pensamentos que ainda não foram cativos a Jesus, seja agora, meu Deus, levado cativo, levado preso e aprisionados em Cristo Jesus, que estejam juntos e atados em Cristo. Nós declaramos, ó Pai, que o Senhor possa nos levar cada dia mais a níveis mais profundos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Vamos lá? Estávamos falando a respeito das fortalezas da Grécia, ou as fortalezas gregas. É muito interessante colocar esse ponto, como nós começamos desde o começo aqui dessa fortaleza, falando a respeito das coisas que a Grécia vem influenciando, ou seja, esses contextos de influência aonde entramos em um estilo de vida. A nossa alma é formatada. Ontem eu ministrava acerca um pouco disso e o que é mais o que é mais impressionante é que nós, como crianças, quando nascemos totalmente criativo. Uma criança, ela é totalmente criativa. A criança, ela imagina, a criança, ela entra em estados de imaginação tremendo, né? Uma criança com R$ 20, ele compra o mundo inteiro, né? Se você pegar, dar R$ 20 para uma criança, ela compra tudo, né? Então, com uma moeda, então, meu Deus do céu, dá 3 moedas para ela, ela compra o planeta. Porque para a cabeça de uma criança, tudo é possível, tudo tudo pode acontecer. Por isso, a maioria dos filmes de ficção, os desenhos, eles sempre estão envolvendo essa onda da magia, porque a onda criativa de uma criança é extraordinária. A criatividade de uma criança, ela ela é tremenda. Porém, aos 5 anos de idade, nós colocamos então a criança dentro da escola. E aí ela passa a ser doutrinada na cultura grega e romana, ou seja, nos ensinos, que toda a nossa educação, ela é formatada gregamente, logicamente, então a gente vai começar então a ser doutrinado. Então, toda aquela criatividade, ela passa a sumir e começamos a ser racionais, racionais, racionais. E aí você vai ver que em uma temporada depois disso, nós vamos ver então que toda a criatividade some e passamos a ser racionais, lógicos e exatos. Isso é o contexto totalmente grego que nós entramos. A nossa alma começa a ser formatada. Então, quando nós falamos, nós temos que sair da Grécia, não é sair da Grécia como um país ou como de uma nação ou uma nacionalidade. O que eu estou dizendo de sair do Estado grego é sair dos pensamentos lógicos, filosóficos, que altera a nossa criatividade. E nesse ponto também, pelo amor de Deus, estamos falando contra o sistema educacional, né? Então, a partir de hoje, a gente não bota mais nossas crianças na escola. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, nós precisamos deixar que todo o lado criativo nosso continue a existência. Nós precisamos andar nesse nível de fé que uma criança tem. Uma criança, ela tem uma fé extraordinária. Volto a dizer, por isso que a onda da magia sempre vai pegar começando com as crianças. Se você pegar aí toda a onda e todos os filmes e todos os desenhos, são desenhos que sempre tem magia, feitiçaria, bruxaria. Por quê? Porque é muito mais fácil trabalhar com a mente de uma criança que eles creem em tudo. E para que o mundo espiritual funcione, precisa da crença.
e não da razão. O mundo espiritual ele precisa do crer. E a Bíblia é bem clara. Se eu não tenho fé, se eu não creio, é impossível eu chegar diante de Deus, porque Ele é galardoador daquele que crê nele. Ele é aquele que recompensa aqueles que creem nele. Então, qual é a nossa dificuldade? Eu vou colocar aqui um contexto, por exemplo, África. Por que que na África sinais acontecem? Por que que quando fala assim, nossa, África? Porque lá o nível de crença é muito elevado. Eles creem no sobrenatural. Eles creem de um modo tão, tão, tão forte, tão pleno, que o espiritual interage com o natural. Os ocidentais já não creem tanto. Nós cremos, entre aspas. Vou dar um exemplo aqui, que eu sempre falo. Irmãos, na íntegra, poucos de nós vamos na igreja esperando uma interação espiritual no culto. Poucos vão esperando que algo realmente aconteça. O que mais nós esperamos? Uma boa palavra, uma boa adoração e que o pastor não demore muito, pelo amor de Deus. Mais ou menos isso, né? Então, a única coisa que a gente espera é uma boa manifestação das coisas naturais. É a única coisa que a gente vai. Não, tomara que o pastor hoje dê uma palavra bacana, que fale ao meu coração, mas a gente não vai esperando, cara, hoje vai vir anjo, ou sei lá, Deus vai operar milagre, o Senhor vai curar 3 enfermos, o Senhor vai sarar. Não, não temos mais essa expectativa. Por quê? Porque temos bons médicos, hoje há bons hospitais, bons medicamentos, então não precisa mais disso. Então, essa linha grega romana que tem alterado todo o nosso comportamento do crer. E precisamos, então, sair dessas frequências. Amém? Que nós possamos quebrar nessa temporada todas essas influências que nos faz não crer. Veja, quando o apóstolo Paulo fala do culto racional, nós também não estamos dizendo do culto místico, ou seja, andar, quando a gente fala de quebrar a razão, a gente não pode entrar no misticismo, que hoje tem muita galera entrando no misticismo, que é uma outra área que depois a gente entra nisso, que é áreas místicas, interagindo com coisas místicas, né? Porque eles têm que estar com contato com o sobrenatural. Não. O que eu estou dizendo é que a tua alma, que é a tua razão, não é a razão como um fundamento grego, mas a tua alma, que é a tua razão, que é o teu querer, que é o teu ser, ele também tem que fluir no nível de fé, ele tem que crer e interagir com as coisas de Deus. Eu não posso ser cético. Amém? Então nós temos que quebrar todo o ceticismo. Uma das outras coisas que a gente tem que olhar aqui nós terminamos, né, a palavra anterior sobre as fontes falsas. Uma outra questão aqui é a base da rejeição e o abandono. Todo o pensamento grego, ele vai trabalhar com a base da rejeição e o abandono. Irmãos, todos aqueles que fluem nas fortalezas gregas francesas, que é a sabedoria humana, eles sempre vão estar em estados de rejeição e abandono. Eles sempre vão estar nos estados de isolamento. Todas as pessoas céticas, todas as pessoas que trabalham e atuam nisso, eles sempre vão estar nesse estado de abandono. Eles sempre vão se sentir rejeitados ou abandonados. E eles vão atuar nos sentidos humanistas. Ou seja, em que conexão? Qual é a conexão? Os ouvidos, a língua, o coração de pedra, a incredulidade, a sede de afeto, a sede de atenção, a sede de amor, a sede de valor. Então, essas pessoas, elas que vivem o humanismo,
elas vão estar sempre habitando nos desertos, ou seja, em lugares áridos. Então, essas pessoas terão sempre sede de algo, porque ele se tornou uma terra árida, e a terra árida é uma terra desértica. Por mais que você joga água, ela chupa, ela consome tudo imediatamente e sempre vai estar seco. Pode cair uma chuva no deserto, que ainda vai continuar sendo deserto. Por quê? Porque aquela terra é uma terra árida. Há uma aridez naquele lugar. O que acontece nas pessoas que estão dentro do contexto humanista, eles sempre vão fluir no espírito da orfandade. E automaticamente eles também vão fluir nesse comando da rejeição. E aí eles vão ter esses sentidos humanistas, ou seja, os ouvidos ligados ao humanismo, a língua ligada ao humanismo, eles vão ter um coração de pedra, o coração duro, porque não vão crer, também vão ter a incredulidade como a fonte da sua vida, e um outro ponto, ele começa a sede, sede de afeto, né? Ele tem que ser amado, sede de atenção, então sempre vai querer ser o centro da atenção, sede de valor. Isso daqui é terrível, meu irmão. A sede de valor. É porque ninguém dá valor no que eu faço. Ninguém dá valor para aquilo que eu falo. Quantas vezes eu vejo gente fluindo nisso? Não, não, eu vou sair daqui porque ninguém valoriza o meu chamado. Ninguém valoriza o meu ministério. Ninguém valoriza. Irmãos, como diz, ninguém reconhece. Eu vou usar a palavra do apóstolo José. O lugar onde a gente é reconhecido é lá no IML, né? Ali é o lugar de reconhecimento. Ali todo mundo vai ali para ser reconhecido, né? Então, esse negócio de ninguém dá valor, ninguém reconhece, ninguém. Irmãos, isso daqui é Grécia. A Grécia que nós vivemos buscando reconhecimento e título, ou seja, os Jogos Olímpicos, os Jogos, esses Jogos esportivos, eles vêm desse contexto para os reconhecimentos, né? Quem foi o primeiro, quem foi o segundo, quem foi o terceiro, ou seja, essa onda de reconhecimento. Isso daí é Grécia. E a sede de amor, né? De ser amado e aquela coisa toda. Um outro ponto das fortalezas gregas é a frieza. Irmãos, olha que interessante. É, é desse jeito. Olha que interessante aqui. A frieza, ela é uma das características dos pensamentos humanistas. São pessoas frias, porque eles não trabalham com a base da emoção, eles trabalham com a base da razão. E a razão é fria. A razão, ela é totalmente assentimental, assim dizendo, ou seja, eu não trabalho com aquilo que eu sinto, eu trabalho com aquilo que eu vejo. É o cálculo, é o exato. É por isso tem quando você vai para a faculdade, se define em algumas áreas, né? Humana ou exata. Ou seja, você vai trabalhar com o ser humano ou você vai trabalhar com as coisas exatas. Que quando eu falo que eu vou trabalhar com as coisas exatas, eu vou trabalhar sem, entre aspas, lógico, sem o ser humano. Eu não vou trabalhar com emoção, eu não vou trabalhar com sentimento. Eu vou trabalhar com cálculos, vou trabalhar com questões totalmente racional. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver, então, que a frieza faz parte dos pensamentos gregos. E por isso, hoje, nós vamos ver uma igreja fria. Por que uma igreja é fria? Porque ela está dentro agora do contexto da Grécia. Agora, abra a tua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, ele fala de uma igreja. E essa era uma igreja racional. A última igreja era uma igreja que trabalhava extremamente com a razão. Olha que interessante aqui, vou compartilhar a Bíblia. Quando nós falamos da igreja de Laodiceia, ele diz no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve essas coisas
Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeiro, o princípio da criação de Deus. O começo, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim porque és morno, nem é quente nem é frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque dizem, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, quando ele fala de rico aqui, ele fala de uma abundância das virtudes cristãs. Ou seja, essa abundância aqui não é só eu sou rico de dinheiro. Eles estão dizendo, nós somos ricos de virtudes. Já temos todas as virtudes necessárias. Mas o que me chama a atenção é que a última igreja, chamada de Laodiceia, a palavra Laodiceia, ela vem de duas palavras. Uma, laos, que é povos, grupos, ou aqueles que estão dentro de uma origem, e a outra palavra é a palavra dik, que são costumes, retidão, justiça, sentença de condenação, execução, punição, justiça divina, alguma coisa assim. Então, a igreja de Laodiceia, ou a igreja de Laodicaios, ou Laodique, ela é a justiça dos povos. Então, era uma igreja, a última igreja, é a igreja que anda nas virtudes humanas. Uma igreja que anda segundo a sua virtude e o seu comportamento. Uma igreja que anda segundo a sua razão. A razão, os valores que atuam dentro dessa igreja são os valores estritamente humanistas. Então, por isso, essa igreja é morna, fria, apática, é uma igreja totalmente que se acha dona da razão, uma igreja que acha que já está rica, abastecida, não precisa mais nem de Jesus. Jesus pode até voltar para o céu, que aqui nós dá conta, está tudo dominado, nós conseguimos fazer sozinho já. Então, é mais ou menos isso que ele estava dizendo. Por quê? Porque o espírito de frieza, irmãos, todas as vezes que nós entramos no racionalismo, nós nos tornamos frios. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não faz seminário não, porque a pessoa desvia. Quem já ouviu isso? Eu vou dizer uma coisa, isso tem a sua verdade? Tem, porém não é desse jeito. O que eu vou dizer é, não se encha de humanismo. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, não estude muito, porque senão você vai ficar sem fé. Não, não é isso. A questão é, não se encha da Grécia. Não se encha de coisas que vão só alimentar o teu intelecto, porque isso vai fazer com que você se torne frio nas coisas espirituais. Isso faz com que você se torne apático às coisas espirituais. Um outro ponto é a escravidão das etiquetas e o perfeccionismo. Um outro ponto das fortalezas gregas é que as pessoas começam a ficar escravo das etiquetas ou escravos das normas e das regras. Uma das coisas mais como que eu posso colocar assim, mais acentuada dentro do mundo cristão, né? O culto começa 7h30 e termina 9. Passou disso daqui, meu irmão, o Espírito Santo vai embora. Assim, a gente começa a ter a questão da etiqueta. Eu não estou dizendo, mas então, apóstolo, a gente tem que fazer. Não estou dizendo para ser bagunçado. Mas eu estou dizendo, querido, que nem sempre, ou a gente, na verdade, não pode viver dentro dessas regras perfeccionistas que nós vamos criando. Toda pessoa perfeccionista, querido, sofre muito.
Por quê? Porque ela imagina detalhes e vive em cima de detalhes e detalhes que acaba sendo uma prisão na vida dessa pessoa. Toda a forma de etiqueta faz com que as pessoas vivam de uma forma terrível. Terrível, ou seja, ela tem um sofrimento terrível, porque ela está sempre pautada em cima de idealismo. Então ela vive debaixo de idealismos. Ela idealiza o dia, ela idealiza como vai ser, ela idealiza o que a pessoa vai falar, né? Então eu vou falar bom dia, a pessoa tem que responder bom dia desse jeito, porque se ela não responder bom dia desse jeito, pronto, o negócio já está fora da etiqueta. Então a gente começa a viver a obra do idealismo. Bom, o perfeccionismo é uma forma também acentuada de orgulho. E os pensamentos gregos, eles vivem debaixo das etiquetas e do perfeccionismo. Em nome de Jesus, nós vamos renunciar, né, todo o perfeccionismo. Um outro ponto, a autocrítica e o humanismo. Nós temos que olhar aqui a questão do nós avaliarmos a nós mesmos, isso é bíblico, porém a autocrítica também faz parte da Grécia. Quando nós vivemos nos autopunindo, porque idealizamos por causa do perfeccionismo, e isso daqui eu já vi muitos cristãos, não, como eu já vi cristão paralisado por causa disso. Eles idealizam a vida cristã. E essa vida cristã é tão elevada que nem ele consegue viver isso. Ou seja, é tão alto o nível de cristandade que ele coloca, que ele quase passa a ser a quarta pessoa da Trindade. Ou, na verdade, vice-deus. Porque é tão alto o negócio, é tão alto o nível de espiritualidade, que aí ele passa a andar na autopunição, nos flagelos. Então ela tem que estar sempre, tem que estar sempre buscando, ela tem que estar sempre orando, ela tem que estar sempre fazendo, porque aquilo, ela colocou um nível de sacrifício. E aí eu até coloco aqui, irmão, cuidado com isso. A gente fala jejum é bom, oração é bom, é ótimo, a dedicação é maravilhosa, mas cuidado que muitos disso chama perfeccionismo e autocrítica e Grécia em forma de espiritualidade. Então, cuidado. Aí a gente entra em uma loucura que a gente não consegue mais viver. A gente começa a viver um negócio que rouba a nossa vida e no fim disso nós não chegamos diante de Deus. Eu sempre vou dizer uma coisa, irmão, tudo que você for fazer para Deus tem que dar resultado. E que resultado? Ah, a gente está fazendo, eu estou aprendendo a entrar na dimensão da não sei das quantas. Tá, mas você entrou? Não, então é filosofia, irmão. Entendeu? Então, o que eu vejo as pessoas mais é em volta de filosofias. Porque no fim as pessoas continuam frias, apáticas, continuam ainda apanhando, continuam ainda sofrendo, continuam ainda travadas e passa 30 anos diante daquilo. Não, é porque a gente está aprendendo. Não, então para que isso é filosofia. Para que isso não está dando certo. Isso é o perfeccionismo. Então vamos lá. A autocrítica e o humanismo, ele faz parte disso. As pessoas colocam-se ou colocam fundamentos de espiritualidade tão alta que nem ele entra. É aquilo que Jesus fala dos fariseus. Vocês atam fardos pesados, mas nem com o dedo vocês carregam. Então, quantas pessoas eu já vi frustrada, travada, a ponto de desviar, porque eles pensam que Jesus está rejeitando eles.
Porque eles colocam um grau de espiritualidade tão grande que nem eles conseguem. Então, isso faz com que eles se sintam decepcionados, ou seja, eles se decepcionem por aquilo mesmo que ele propôs e não conseguiu cumprir. Não, porque para você ser um cristão segundo o coração de Deus, você tem que orar 10 horas por dia. Aí eu consigo ficar 5 minutos. Aí eu começo a ficar decepcionado. Eu me decepciono porque eu não consigo chegar nisso. Aí é que Jesus não está me respondendo. Aí daqui a pouco eu estou desviado. Por quê? Porque eu estou decepcionado com Deus. Porque a gente colocou tantas coisas, por exemplo, eu já vi muita gente decepcionada com Deus por causa do falar. Não, porque Jesus tem que falar com você, Jesus vai falar. E a gente cria uma ideia do falar de Jesus, que todo dia Jesus tem que falar comigo, me dar uma profecia, que aí Jesus não está falando comigo da profecia, eu me frustro. Porque eu devo estar desviado, Jesus me abandonou, Jesus não sei o quê. Então, cuidado com esse tipo de conduta. E um outro ponto é o ufanismo. O ufanismo, ou seja, a crenças nos ETs e extraterrestres, tudo mais, isso é Grécia. Isso também é a Grécia. Ou seja, é a forma de explicar o mundo espiritual. Nós colocamos, então, vida lógica em um outro planeta. Então, como eu explico? Se não há demônio e se não há espiritualidade, como eu explico algumas coisas? Extraterrestre. Então, são seres humanos, ou humanoides, ou seja, são seres vivos, porque eu tenho que crer na razão, eu não creio no espiritual, são seres vivos que habitam em outro planeta, que são evoluídos e que estão visitando a gente. Então, mas apóstolo, eu já vi extraterrestre no disco voador. Não, querido, você só viu um demônio. Né? São principados, são, como dizem em Zacarias, são olheiros que olham a terra e já não são extraterrestres, são intraterrestres. São seres que habitam dentro ou nas profundezas da terra que vêm. São espíritos cósmicos que vêm acionar a nova era. São espíritos da nova era. Então, você vai ver que normalmente os extraterrestres vão aparecer em lugares montanhosos, né? Por quê? Porque são lugares onde dão acesso, mas depois a gente pode ministrar um pouco sobre isso. Amém? Mas então, o ufanismo é uma forma de crer em uma outra natureza, mas não é espiritual, é física mesmo. Então, ainda continua dentro da minha lógica. Sentimentos de engano e armas de engano. E nós terminamos aqui. Então, toda a base dos sentimentos de engano e atuar nas armas do engano, o engano, na verdade, é um dos fundamentos principais da Grécia. Por quê? Porque ela vai tirar toda a questão espiritual, trazendo o engano da razão. Então, toda arma de engano. E olha que interessante, qual é o ponto central que Jesus trabalha na última temporada? Cuidado para que ninguém vos engane. Então, a obra do engano é literalmente a obra da Grécia. Cuidado para que ninguém vos engane. Então, a gente tem que renunciar mesmo todas as fortalezas da razão humana, humanista. Eu estou dizendo para você não ser uma pessoa que pense. Eu estou dizendo que você não pode ficar preso nos fundamentos da Grécia. Eu sempre vou colocar isso. Por exemplo, vocês muitas vezes vão me ouvir falar da graça. Ah, mas você não crê na graça. Eu amo a graça. A gente vive pela graça. Nós entramos no reino pela graça. Mas uma das coisas que eu não comungo é com a teologia da graça. Essa daí eu estou fora. Né? Que essa teologia da graça é aquele negócio da hipergraça, da supergraça, da mega graça, e que tem virado uma desgraça no meio da igreja, né? Que é um evangelho fácil e sem renúncia. Você entendeu aqui? Então eu amo a graça, mas eu não comungo com a teologia da graça. Eu amo a prosperidade, porque o evangelho é prosperidade, mas eu não fluo na teologia da prosperidade. Ou seja, a teologia
da graça, teologia da prosperidade, ela é um argumento filosófico humanista pautado em alguns princípios da palavra, que nos fecha em coisas humanistas. Assim também eu vou falar da razão. Nós pensamos, somos pessoas pensantes, que atuam dentro de linhas de pensamento, de vontade, porém, nós não vamos fluir no humanismo, somos humano e não humanistas. Bem, a natureza humana nunca vai deixar de existir, até porque hoje nós temos um Deus humano que intercede por nós junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é humano, então a natureza humana não deixará de existir. Porém, nós temos que deixar de ser humanistas, carnais, corrompidos. Então não confunda isso. Quando a gente fala assim, irmão, você tem que quebrar toda a sede de razão. Ah, então agora eu não posso pensar, tem que ser irracional, eu tenho que ser místico. Não, querido, não é isso. O que nós temos a dizer é essa filosofia humanista grega que tem, é, que tem corrompido. Bem, e é tão interessante quando nós olhamos isso, existe um escrito antigo judaico que os rabinos do primeiro século, no tempo de Jesus, eles falavam e proibiam, era proibido os judeus estudarem e até mesmo falarem grego. Era proibido, só para você ter uma ideia. Então, a gente até coloca aqui, por exemplo, o Novo Testamento. O Novo Testamento não foi escrito em grego, foi escrito em aramaico. O povo não falava grego, porque até mesmo era proibido para um judeu falar grego e fluírem nos pensamentos gregos. Entendeu aqui? A maioria, na verdade, eles fluíam. Jesus e os discípulos falavam em aramaico, não grego. Então, esse monopólio grego que veio trazendo todas as suas influências e todas as suas cadeias. Bem, queridos, que possamos, então, renunciar todas essas fortalezas. Bem? Você pode orar comigo? Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor comece a queimar agora todos os caminhos mentais que foram construídos na Grécia. Eu me desvinculo desses caminhos, eu quebro todos os fundamentos desses caminhos e eu tiro todas as bases e pilares desses caminhos. Senhor, eu peço perdão por edificar a minha fé e a vida cristã nos pilares da Grécia e de Roma. Peço perdão por não ser criativo, mas por viver debaixo das etiquetas e do perfeccionismo. Eu renuncio toda a sede de afeto, sede de atenção, sede de valor, sede de amor. Eu renuncio o coração de pedra e a incredulidade. Eu renuncio os sistemas humanistas do ouvir e falar. Senhor, quebra agora as frequências no meu ouvido e na minha língua, no meu coração e nos meus pensamentos. Que o Senhor destrua agora, Senhor, e tire todo o véu da Grécia e de Roma que foi posto sobre a minha cabeça. Eu arranco esses véus e declaro, Senhor, que sobre mim está o capacete da salvação, que me faz pensar segundo o teu Santo Espírito e segundo Jesus Cristo. Espírito Santo, ativa novamente em mim a pureza da fé, que eu possa crer de um modo simples e singelo, porém profundo no Senhor. Senhor, que hoje
toda frieza, todo perfeccionismo, todo humanismo, ufanismo e todo engano seja destruído na minha vida. Eu recebo, Senhor, toda a água da vida. E eu saio, em nome de Jesus, dos lugares de isolamento, lugares de sequidão e áridos. Eu saio agora, em nome de Jesus. Pai, me leva nos lugares, meu Deus, de oásis da tua palavra e me torna, Senhor, um jardim regado. Eu não serei deserto e nem habitarei nas terras desérticas. Eu renuncio toda lógica, todo sofisma. Senhor, quebra agora todos os pensamentos e todos os idealismos de uma vida cristã. Me ensina, Senhor, a viver fora dessas etiquetas, mas sendo movido pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos.